O potinho de alumínio estava coberto por um pano bordado que havia visto tantas cozinhas quanto mãos. Quando a tampa foi aberta, o vapor subiu devagar, trazendo o cheiro do feijão que Dona Olívia cozinhara desde madrugada, um perfume morno de cominho, cebola refogada e memória. A cena, antes tão íntima, estalou no ar do saguão com a mesma violência de um copo quebrando no chão. O que ele viu o deixou sem chão. Dona Olívia morava sozinha numa casinha de Santos que parecia ter crescido junto dela. Havia uma máquina de costura num canto, fios de linhas enroladas em latas, um rádio antigo que nunca chegava a ficar mudo. As cartas do tempo em que Rogério ainda era menino estavam guardadas numa caixa de sapatos, amareladas, com recortes de jornal e um guardanapo com o desenho de uma nuvem feito por mãos pequenas. Ela vivia entre aqueles objetos como quem escreve uma própria casa, movendo-se em rotinas que tinham o compasso seguro do cuidado. Varrer cedo, colocar uma panela no fogo ao meio-dia, esperar a hora de ligar para o filho. Rogério crescera entre o tamborilar do pé da máquina e o cheiro do feijão. Houve um tempo em que sua maior ambição era voltar para casa depois do trabalho e sentir o abraço quente da mãe, o prato simples e a mesa sempre compartilhada. A infância o seguia em lembranças aí e acolá. A imagem de Olívia costurando um casaco, o som de sua voz cantando quando o feijão começava a estourar, os passeios na praia com os pés atolados de areia e risos. Aos 17, prometera à mãe que um dia as coisas seriam diferentes. "Vou te tirar daqui", disse ele, com os olhos cheios daquele futuro que parecia possível e grande. E Olívia, como quem planta a chance, guardou a promessa como quem guarda a semente. Os anos foram mudando a cara das promessas. Rogério estudou, saiu da cidade, aprendeu a falar um português mais liso em reuniões de negócios, esqueceu algumas manias da casa. Cresceu como se o mundo oferecesse degraus, e ele os subisse com paciência e pressa. Tornou-se empresário, o nome na placa, as viagens, os ternos sob medida. Comprou um apartamento alto, com vista para a cidade, portas que fechavam e interfone com câmera. Casou com Viviane, que gostava de ambientes bem pintos e gostava mais ainda de não lembrar de quem veio antes do agora. Para Dona Olívia, as mudanças do filho foram ao mesmo tempo motivo de orgulho e uma distância nova. Ela guardava as notas da ascensão dele como quem coleciona troféus invisíveis. Um bilhete que ele deixara no aniversário, uma foto antiga dobrada. Às vezes, porém, a casa lhe pesava, não de culpa, mas de saudade. E foi dessa saudade que nasceu a ideia de cozinhar, de pegar o potinho e de surpresa aparecer na cidade grande apenas para sentir o abraço daquele filho que prometera estar sempre presente. Partiu num ônibus de manhã cedo, com o pano bordado cobrindo o potinho. A viagem tinha o rumor das rodas e um sol discreto atravessando a janela. No banheiro da rodoviária, ajeitou o cabelo, passou um pouco de pó no rosto e cuspiu para dentro do peito uma coragem simples. Queria ver Rogério. Queria dar a ele o feijão feito com o mesmo amor de sempre. Não avisar a ninguém. A surpresa era parte do presente. Pensou nas mãos do filho, em como aquelas mãos agora seguravam contratos e telefonemas, e desejou que uma colher de casa pudesse tocar a pressa dele. Quando chegou ao edifício, o contraste foi tão nítido que quase a machucou. O lustre do hall brilhava em cúpulas, havia um cheiro frio de limpeza e plantas desenhadas em vasos altos. Ela se aproximou do interfone com o potinho abaixo do braço, o pano grudando na pele pelo suor do esforço. Apertou o botão e esperou. Na tela, a imagem do rosto do filho apareceria. Era assim que ela imaginava o momento final da surpresa. Mas o que apareceu foi o rosto de uma mulher que ela não reconhecia, de pele feita de retoques e olhos que avaliavam mais do que olhavam. Do outro lado da câmera havia Viviane, e por trás dela o ambiente soava como uma vitrine arrumada para uma vida bem-sucedida. Viviane inclinou o rosto, olhou o potinho, olhou a mãe do homem que ela escolhera para a companhia e pensou em todos os detalhes que quebravam a imagem que ela queria preservar. Foi um gesto curto, como passar um paninho por cima de uma mancha que não pertence à mobília. A mão que pegou a mangueira e despejou água fria sobre o pano, molhando o borde e os dedos de Dona Olívia. Um jato limpo, seco, que fez o aroma do feijão se dissipar por um segundo como se alguém tivesse apagado uma vela.
Houve um ruído de surpresa. Paulo, o porteiro, ergueu a cabeça do balcão. Alguns vizinhos olharam para a janela dos corredores. Mas mais que o ato, foi o modo. A água que escorria no pano parecia limpar uma história inteira, e com isso vinha a humilhação, não destinada à sujeira, mas ao corpo da mulher que trazia o passado de Rogério. Os olhos de Dona Olívia se arregalaram, a mão que segurava o potinho tremeu. Em seu ventre subiu a imagem de uma infância inteira, sendo varrida por um gesto que nem precisava de palavras. Viviane falou, e sua voz foi um corte seco. Dizia algo sobre conveniências, sobre limites, sobre como não era possível permitir aquilo ali. As palavras tinham o tom de quem reescreve a presença do outro como inconveniente. Aqui não é lugar para isso, disse, e a frase soou como sentença. Dona Olívia tentou explicar com gestos, balbuciou que só queria ver o filho, que a comida era para ele, que havia acordado cedo para isso. Mas as palavras voaram. A confusão fez com que o potinho escorregasse da mão de Olívia. Um talher rolou e bateu no piso frio. O som era pequeno, mas o peso da cena era grande. Rogério voltou à imagem de sua infância num disparo, como se os anos fossem um filtro que desbotara cores, e o presente então se tornasse cristalino. Ele vinha subindo as escadas do escritório para pegar algo, atrasado para um compromisso, quando Paulo, com os olhos assustados, lhe apontou o interfone. Doutor, tem a sua mãe no saguão. A senhora chegou sem avisar, senhora. No mesmo instante, a imagem do potinho, a água, Viviane inclinada, o calor do saguão, tudo se montou como uma cena impossível. Ele acelerou o passo, mas o mundo, por um segundo, pareceu feito de veludo. Os passos ecoavam de um lado e no outro havia silêncio. No elevador, as portas fecharam com o som de uma respiração presa. Quando alcançou o hall, a visão foi mais crua do que ele imaginara. O corpo da mãe estava ali, pequeno diante da escada com mármore e corrimão polido. Havia humilhação no ângulo em que ela segurava o pano encharcado, e havia algo desolador em como aqueles gestos a transformavam numa personagem errante, num palco que não a reconhecia. Rogério sentiu as lembranças como se fossem um empurrão. A mãe varrendo o quintal, o feijão fumegando na panela, os aniversários improvisados. Toda a infância veio à tona num comprimido de choque. Encontrar a esposa naquela postura, a propositura do gesto, a frieza na água, foi um choque que cortou mais fundo do que a própria humilhação. Havia, em Viviane, algo que ele não vinha vendo ou escolhia não ver, um verniz de segurança social que se transformava em armadura. E ali, entre a água e o potinho, algo que ele não queria admitir. A sua promessa havia sido enterrada em pequenas concessões e em um silêncio que se tornara hábito. Paulo, o porteiro, aproximou-se com cuidado, como quem tenta interpor a prática do trabalho com a cena humana. «Senhor Rogério», disse, «foi o que aconteceu, foi gravado pela câmera. Se o senhor quiser», ele ofereceu o tablet que guardava as imagens do prédio. «Aconteciam essas coisas», disse com um ar de quem não queria julgar, apenas registrar. A câmera do interfone não era a única, o circuito do saguão capturava tudo com nitidez. Rogério não queria, num primeiro instante, ver a gravação. Havia nela algo de definitivo, de prova que transformava o gesto em ato público. Mas era também a única forma de saber se seu julgamento privado se sustentaria diante da evidência. Ele assentiu, a mandíbula comprimida, e puxou o aparelho com mãos que tremiam discretamente. Na tela, as imagens se sucederam. A entrada da mãe, o interfone, a aproximação de Viviane, o jato de água. Vê-la molhar o pano não era apenas ver um gesto, era ver com clareza clínica o desprezo materializado. Ele percebeu cada detalhe, o leve sorriso de Viviane ao desconfortar, a posição dos ombros, o modo como havia dado as costas ao gesto, como se não se incomodasse em ser testemunha da própria dureza. Houve silêncio depois do registro. Alguns vizinhos voltaram às suas janelas, o som do prédio retomou a economia do cotidiano. Mas no peito de Rogério algo havia mudado. Uma linha que atravessava sua história fora cortada. Ele sentiu uma urgência de consertar aquilo antes que se tornasse memória escura. O que não sabia ainda era como fazê-lo sem dissolver sua própria vida, o trabalho, o nome, a família construída ao longo dos anos.
Não era preciso chegar a isso, disse ele em voz baixa, dirigindo-se não só a Viviane, mas a si mesmo. Havia culpa no tom por ter deixado que a distância crescesse, por não ter atendido às ligações, especialmente nas semanas que antecederam. Olhos cruzaram-se, acusações veladas foram lançadas naqueles segundos. Viviane não se desculpou. Defendeu-se com a frieza de quem acredita estar no lado certo. Falou de imagem, de conveniências, de como aquilo poderia atrapalhar compromissos, como uma visita não avisada poderia desorganizar uma vida que havia sido pensada sob um certo ângulo. A argumentação parecia pensada para convencer a si mesma, antes de convencer o marido. Havia, no discurso, um recorte de medo, medo da desordem que não se veste elegância. Quando falou, suas palavras feriram não pela força, mas por revelar um pensamento que desprezava a raiz. Rogério sentiu raiva. Sentiu também uma vergonha que não era só sua, vinha do mundo inteiro, como se o passado fosse um erro e a mãe um detalhe inconveniente. Ela, Dona Olívia, ficou ereta, mas com a respiração curta. Olhou para o filho com os olhos que sempre perdoaram antes de entender por completo. Havia nisso uma ternura terrível, a capacidade de aceitar o filho mesmo quando ele demorava a ser inteiro. Mãe, disse Rogério, aproximando-se devagar, por favor, venha comigo. Não foi uma ordem, foi um pedido que levava em si a necessidade de reparar algo urgente. Ele esticou a mão e tocou o braço dela com a mesma delicadeza de quando era menino. Dona Olívia olhou para o filho e viu ali, pela primeira vez talvez em muito tempo, a escolha feita de amor. Havia no gesto do filho a reabilitação de uma história que começara a desfiar. Viviane tentou evitar que ela saísse, quis impor condições, ignorando o tempo que a mãe perdera entre a viagem e a chuva fria do saguão. O diálogo escalou para um rumor de palavras afiadas e promessas de que aquilo teria consequências. O prédio, cunhado por regras e condutas, virou registro e testemunho. Paulo, com a gravidade de quem conhece mais portas do que pessoas, ofereceu seu número, disse que gravaria tudo, que estava disposto a cooperar. Ele não era juiz, apenas servidor, mas o servidor dedicou, naquele momento, a neutralidade que resta num espaço público. Rogério não queria que a saída virasse espetáculo. Segurou o potinho com o pano ainda úmido e, enquanto conduzia a mãe para fora, sentiu o cheiro do feijão que resistia, teimoso, mesmo depois da água que o tentara apagar. Olívia, com o cabelo preso num coque invisível, sussurrou uma oração curta quase inaudível. Deus, protege meu filho. Era uma invocação que não pedia milagres, apenas a paz que cabe nas pequenas coisas. Rogério, por sua vez, respondeu com uma palavra simples, não a enfeitar de teologia. Vai ficar tudo bem, prometeu, porque era a única promessa que naquele instante podia fazer. O táxi estacionado na rua foi tropeço e alento. Entraram com cuidado. O potinho foi colocado no banco traseiro como uma relíquia. Viviane ficou na porta do apartamento com a face fechada, uma interpretação final da cena que dizia: esse é o fim. Seu olhar era de quem viu justamente o que desejara, a fratura entre passado e presente, e a recusa do presente em acolher a origem. No caminho, o barulho do trânsito soou como uma trilha que empurra as histórias para frente. Rogério olhou a mãe e percebeu as linhas do rosto mais marcadas, aquelas que a vida costurou com suor. Havia naquelas rugas a confirmação de que tudo, mesmo as duras lições, passava. Ele pensou nos passos que teria de dar, conversas, explicações, talvez uma denúncia formal. Tudo o que não quisera imaginar até então. Mas primeiro era o cuidado mais imediato, olhar se a mãe estava bem, oferecer uma sopa, colocar o potinho no fogo de novo, simples como reescrever a noite numa cozinha humilde. Ao chegarem ao carro, Paulo acenou um bilhete com o número de uma pessoa que poderia ajudar se houvesse necessidade. O porteiro não sabia as histórias completas de quem morava ali dentro. Sabia apenas que a cidade, às vezes, mostrava seu lado mais frio e que os pequenos atos de registro podiam transformar uma injustiça numa verdade documentada. Rogério guardou o bilhete. A ideia do vídeo já havia se incrustado em sua cabeça, como prova e como alavanca.
Se houvesse necessidade de reconstituir o que acontecera, não seria apenas sua palavra contra a de sua mulher. E isso, por enquanto, parecia o suficiente para respaldar qualquer medida que entendesse necessária para proteger a mãe. O carro seguiu. Santos parecia distante, e com isso as lembranças vinham em imagens intercaladas. A mãe entregando a ele o primeiro prato quente quando ele chegou da escola. O menino lavando louça por ter quebrado um copo. A promessa feita num outono que parecia eterno. Na janela do táxi, o concreto da cidade passava como quem folheia um álbum. Rogério, que durante anos aceitou as prioridades que a vida lhe apresentou, agora sentiu que havia algo que não se contava em planilhas e relatórios. Havia uma raiz que exigia presença. Quando chegaram ao apartamento de Viviane e Rogério, que agora parecia, por instinto, menos casa e mais obra social de uma imagem, ele entrou e foi direto para a cozinha. Procurou ali as coisas que pudessem trazer algum conforto imediato: leite, pão, algo que aquecesse o corpo de Olívia. A presença de estranheza pairava. Aquele lar ostentoso com louças brancas organizadas sob a luz planejada e um potinho de alumínio com a tampa ainda úmida como contrapartida. Era uma imagem de choque, dois mundos dividindo o mesmo chão. Viviane, em seguida, fechou a porta com propósito. A discussão, que começara em tom de acusação, teve uma pausa de silêncio. Ela se justificou com argumentos que lembravam mais sua própria insegurança do que razões. Ao final, disse algo que soou como porta batida. Não queria lidar com o que ela chamou de desordem emocional que a presença de Olívia poderia provocar em ambientes de convívio social. Rogério ouviu tudo com uma calma que lhe foi custosa. Havia algo que precisava ser feito, e a pressa que sentia vinha não do orgulho ferido, mas do desejo de cuidar. Naquele mesmo dia, ao recolher o potinho com o aroma do feijão que já recobrava sua força, Rogério decidiu que tomaria providências que dessem sentido à escolha de ficar ao lado da mãe. Sonhos de restauração pairaram: levar Olívia de volta para Santos, verificar sua saúde, ajeitar a casa, reler as cartas. Não era uma fúria nascida de desejo de punição, mas a necessidade prática de botar um abrigo sobre quem lhe dera lar. Guardaria a evidência, o vídeo de Paulo, não para punir sem diálogo, mas para proteger caso fosse preciso. Era um começo. Na noite que se seguiu, Olívia dormiu naquele quarto que cheirava a gavetas de costura e a bolor de livros lidos. Rogério, acordado, passou a mão no diário de infância e encontrou uma foto antiga. Ele, com 6 anos, a mãe ao lado, um prato de feijão fumegante na frente. Era como se, naquele instante, o tempo lhe pedisse contas. Ele telefonou discretamente a uma amiga da família, Dona Lourdes, que sempre fora a ponte entre mundos, vizinha de bairro, de fala macia, pessoa que sabia articular corações. Pediu que, se possível, ela acompanhasse a mãe quando voltassem a Santos. Seria bom ter um rosto conhecido. Donas de casa, voluntários do prédio, pequenas redes de proteção poderiam ajudar a transitar aquela vergonha inicial para a reparação prática. Na manhã seguinte, Rogério despertou com uma clareza cortante. A imagem do potinho e da mangueira ainda lhe vinha como fotografia. Havia uma decisão que precisava ser tomada sem pressa. Proteger a mãe, mas também ouvir a esposa, entender os porquês. O ponto de partida seria simples: tomar providências imediatas que garantissem o bem-estar da mãe, levá-la ao posto de saúde, garantir que suas necessidades fossem aceitas, revisar medicações, e aí então, com tudo mais claro, articular a conversa com Viviane e, se preciso, com a administração do prédio. O vídeo do saguão estaria lá, e ele ponderou a gravidade de transformá-lo em arma. Antes, seria escudo. Quando Olívia acordou, o cheiro que vinha da cozinha era de café coado e algo quente esperando na panela. Rogério serviu-lhe o feijão, este feito agora por mãos do filho, e assistiu ao ritual de quem se alimenta de afeto mais do que de comida. Ela provou e, por um segundo, as linhas do rosto amoleceram. Sabe, murmurou ela, na minha cabeça, um filho nunca cresce tanto que não caiba uma colher de casa. Rogério segurou a mão dela e não respondeu com palavras estudadas. Havia também um fio mais delicado. Como acolher Viviane na possibilidade de arrependimento sem trair a mãe? Como transformar humilhação em aprendizagem e não em humilhação de retribuição?
Ainda no caminho, Rogério sacou o tablet que Paulo lhe emprestara por instinto de testemunho. Mostrou as imagens para si mesmo uma última vez, não para alimentar a ferida, mas para tê-las como prova concreta do que acontecera. Guardá-las não era vingança, era justiça mínima, que a realidade não fosse negada. Ele sabia que a verdade sem registro facilmente se perde para o discurso privilegiado. Ao cruzarem a ponte que separava uma cidade da outra, o sol baixo desenhou longa sombra sobre o vidro do carro. O potinho de alumínio pareceu, por um segundo, uma cápsula de memórias, e dentro dele o feijão fumegante era a metáfora mais simples daquilo que queriam salvar. O alimento que não julga, que acolhe. Rogério apertou a mão da mãe e, sem grandes palavras, prometeu ações. No silêncio do carro, a história ainda não tinha resolução. Havia passos a tomar, nomes a envolver, conversas ásperas pela frente. Mas havia também espaço para acolhimento. E entre as opções que se abriam, ele escolheu a que parecia mais radical. Escolher a presença, escolher a mãe. Escolher, por ora, protegê-la de uma humilhação que poderia crescer. Quando chegaram à rodovia, Olívia adormeceu um pouco, com as mãos cruzadas sobre o colo e o pano bordado sobre o potinho. O som do motor foi canção de ninar para alguém que na vida aprendera a descansar em pequenos intervalos. Rogério olhou pela janela e deixou que o silêncio fosse ponte para o que vinha. Sabia que a cena do saguão não desapareceria sozinha. Seria parte de uma teia que precisaria ser desarmada com cuidado. No entanto, havia algo que não podia esperar. Ele precisava olhar a si mesmo de frente. Perguntar por que a promessa de quando jovem virara uma presença esporádica. Por que as horas cheias de trabalho eclipsaram o chamado de quem lhe dera a vida. Era difícil admitir que a ascensão social vinha acompanhada de uma sorte de apagamento emocional. Que vestir um terno não justificava esquecer onde se aprendeu a palavra responsabilidade. O resto das decisões aguardaria a chegada a Santos, as conversas com amigos e talvez a intervenção de quem sempre estendeu a mão sem pedir nada em troca. Dona Lourdes, pensou ele, saberia como acolher. E na cidade pequena, a notícia da volta talvez fosse recebida com mãos que se uniriam, fazendo do cuidado algo comunitário. Por ora, o carro corria e a estrada inclinava-se como se convidasse a um recomeço. Rogério segurou o volante com firmeza e com a leveza de quem começou a entender que proteger sua mãe era, na verdade, proteger a si mesmo. Ainda não sabia todas as palavras que usaria, nem os contornos do que seria feito com Viviane. Mas tinha em mãos duas coisas, a presença e a prova. E isso, pensou, era uma base suficiente para iniciar a restauração. Quando a cidade de Santos começou a aparecer no horizonte, o potinho no banco traseiro cheirava como promessa e memória. Dona Olívia, ao abrir os olhos, sorriu para o filho com um brilho discreto. Um sorriso que não fazia perguntas, só reconhecia o gesto. Rogério retribuiu. O instante fora conquistado com o mesmo cuidado com que se cobre algo delicado, com mãos que sabem devolver calor. A história que começara naquele saguão, com a água fria da mangueira, alimentava agora uma urgência que era quase doméstica. E ele estava disposto a viver cada passo, não como punição, mas como reconstrução. Ainda que o caminho adiante prometesse enfrentamentos, ele tinha certeza de que o princípio era claro. Mãe é raiz. Cuidar dela não é opção, é obrigação de amor. Você está assistindo de onde? Comente de que cidade você acompanha esta história. O carro entrou na rua que olhava para a casa de Dona Olívia, onde a máquina de costura se encostava à parede e o rádio parecia esperar por uma mão amiga. Ao descerem, havia vizinhos na calçada, rostos conhecidos, alguns curiosos, outros já com pena no olhar. Eles trouxeram palavras de conforto, bolos, um pacote de chá, o pequeno abraço coletivo que as comunidades sabem oferecer. Rogério recebeu com uma gratidão contida. Sabia que, a partir dali, não seria ele sozinho que cuidaria, mas uma rede. Em casa, enquanto reorganizava armários e botava em ordem lençóis que cheiravam a passado, Rogério encontrou um envelope escondido. Cartas antigas, promessas de menino, recados de escola. Ao folhear, sentiu que cada papel pedia cuidado. Decidiu que entraria com calma naquela história toda.
Primeiro a saúde, depois a papelada, em seguida, se precisou fosse, as medidas administrativas. Precisava fazer tudo com critério, para que proteção não se confundisse com orgulho ferido. Na cozinha, o feijão cozinhava de novo. O vapor subiu e inundou o cômodo com o cheiro do que cura. Comida caseira, lembrança. Dona Olívia mexeu com mão leve, e em cada mexida havia a paciência de quem sempre encontrou sentido nos pequenos rituais. Rogério observou e sentiu de novo que ali estava a essência do que perdera e agora se propunha a recuperar. O telefone tocou naquela tarde. Era Paulo, para confirmar que guardara a gravação e que poderia entregar uma cópia caso fosse necessário. Havia na voz dele algo de reticente e profissional, não era interesse, só cumprimento do dever. Rogério agradeceu e perguntou se poderia também fornecer testemunhas, apontando alguns vizinhos que viriam a confirmar a cena. O porteiro concordou e ambos combinaram um encontro. Quando desligou, Rogério percebeu que o próximo passo exigiria coragem. Conversar com Viviane, ouvir suas razões e, se necessário, traçar os limites do que aceitariam dali em diante. Havia, também, o chamado prático, de quem não quer que a humilhação volte a acontecer. Pensar em um documento que protegesse a mãe, um contato com a síndica e, talvez, apoio jurídico caso a situação soasse como abuso. Ele não queria transformar tudo em espetáculo, queria, antes, reconstituir a dignidade. A noite caiu com estrelas tímidas, e Dona Olívia adormeceu cedo, como quem entrega o dia às mãos de Deus. Rogério, na sala, folheou as cartas novamente. Toda aquela sequência de gestos podia ganhar um caminho de restauração se fosse feita com verdade e com passos concretos. Ele rascunhou, num papel qualquer, um plano simples. Verificar saúde, ajeitar a casa, procurar a amiga Dona Lourdes, obter a gravação, marcar uma conversa com Viviane. Nada de teatral, tudo de prático. Quando a casa se silenciou, Rogério não conseguiu dormir de imediato. Passou os olhos pela janela e viu as luzes da cidade se multiplicando como perguntas. Pensou em quantas vezes uma promessa se perde na rotina e em como a presença é, muitas vezes, o antídoto mais eficaz contra o desprezo. Havia ainda muito por fazer, e ele sabia disso. A cena do saguão havia sido apenas o gatilho. O trabalho seria reconstruir o respeito, entre ele e a mãe, entre ele e a esposa, e entre a família e a comunidade que, eventualmente, se tornaria parte da cura. Na manhã seguinte, quando o dia abriu, Rogério acordou com a determinação de quem não quer repetir erros. Era hora de agir, mas com cuidado. Ainda restavam conversas difíceis, talvez decisões radicais, e a possibilidade de que Viviane reagisse de formas que ele ainda não compreendia. No entanto, algo estava claro. A vida, para ser plena, exigia alinhamento entre o que se diz e o que se faz. Ele começaria por honrar a raiz, e isso, naquele instante, era urgente e primordial. Na manhã que se seguiu àquela noite em que o potinho voltou a aquecer na casa de Santos, Rogério começou a riscar a lista que carregava na cabeça. Não era raiva o que movia as mãos, era um cuidado prático, quase metódico. Telefone para Dona Lourdes, perguntar sobre remédios da mãe, checar se as janelas fechavam bem, anotar contatos do posto de saúde. Ele sabia que as grandes decisões nasciam de passos pequenos e que cada passo precisava ser dado com calma e clareza. Ligou primeiro para Dona Lourdes. A voz dela, morna e imediata, trouxe alívio. "Vou jeitosinha, meu filho. Vou trazer umas coisas e ficar um dia ou dois. Não gosta você que a sua mãe fique sozinha." Combinou-se que ela passaria antes do almoço. Depois, uma mensagem curta para Paulo. "Guarde a gravação. Se puder, me mande cópia." O porteiro respondeu com um ok que, para Rogério, soou quase como um pedido de desculpas vindo de alguém que não era responsável por aquilo, mas que naquele instante queria consertar o que podia. Havia uma conversa mais difícil a ser marcada, com Viviane. Rogério não desejava aquele momento teatralizado no hall do prédio. Queria entender e expor com franqueza o que havia visto. Pediu que ela viesse à casa de Santos, num dia e hora combinados, e que viesse disposta a conversar sem interrupções. Não foi um ultimato. Foi uma tentativa de criar um espaço onde a gente decidia se seria possível reconstruir.
Quando Viviane entrou naquela cozinha simples, o olhar dela demorou nos detalhes. O pano bordado, a máquina de costura num canto, o rádio com a antena torta. Havia desconforto nos modos, uma sensação de deslocamento que ela tentava disfarçar com uma formalidade rígida. Rogério colocou o tablet sobre a mesa, pediu que a sala ficasse em silêncio e apertou o play. A imagem do saguão reproduziu-se sem corações que a suavizassem, a mão que empunha a mangueira, o jato que molha o pano, o som seco, o talher que rola. Viviane fechou os olhos por um segundo, como se aquele pequeno filme lhe devolvesse uma lembrança que ela custava a reconhecer. Quando a imagem terminou, o silêncio da casa parecia maior do que o necessário. "Você viu", disse Rogério, sem acusar, sem violência. A voz dele estava grave, madura. "Eu não quero que isso vire espetáculo. Quero entender por que isso aconteceu." Ela respirou fundo. Havia uma hesitação que pareceu uma rendição. Falaram durante horas. Viviane falou de pressões que Rogério, pela distância entre eles, talvez não percebesse. Reuniões com parceiros, uma família política exigente, a sensação de que qualquer deslize em público poderia significar perdas que ela não sabia mensurar. Falou também do medo, medo de que o passado do marido ofuscasse o trabalho que ela ajudara a construir, do receio de ver o brilho da vida que escolhera desbotar. Não quis em momento algum justificar o gesto. Reconheceu-o como desnecessário, cruel mesmo, e tentou explicar o mecanismo que a levou até ali. Uma mistura de medo, falta de empatia e um desejo de controlar a imagem que sustentava. Rogério ouviu e, entre palavras, colocou a própria história em pratos e memórias abertas. Não foi um monólogo de culpa, foi um pedido de responsabilidade. Ele contou como a presença dela transformou a vida de ambos, mas também como o esquecimento das raízes os havia afastado. Perguntou com sinceridade se ela queria permanecer ao lado dele nessa jornada que agora exigia escolhas, defender a mãe, reparar o que fora quebrado e, se fosse preciso, abrir mão de certas coisas para proteger o que era realmente essencial. Viviane, quando falou, não escapou do próprio espanto. Dizia que amava Rogério, mas que às vezes o amor virava medo, e o medo transformava-se em defesa. Houve lágrimas, não de teatralidade, mas de um cansaço antigo que se revelou. Pediu perdão, disse que fraquejou. O pedido foi autêntico, não era um gesto para acalmar ambiente, era uma confissão que vinha como quem desembaraça nós. Mesmo assim, as palavras não apagavam a imagem já gravada. Rogério precisava, além do perdão, de ações concretas. Propôs. Viviane começaria por acompanhar passos práticos de reparação, visitas, participação em atividades que mostrassem comprometimento e, sobretudo, respeito absoluto pelas decisões relacionadas à mãe. E, por sua parte, Rogério se comprometeu a reduzir viagens, a delegar funções no trabalho para ter presença efetiva e a cuidar para que a proteção da mãe não fosse manchete, mas prioridade. Viviane aceitou, hesitante, por medo, por amor, talvez por vergonha também. Aceitou em palavras, o tempo provaria a sinceridade. Eles decidiram ainda que a gravação seria a garantia mínima, uma forma de assegurar que, caso gestos semelhantes se repetissem, haveria provas, não como vingança, mas como escudo. Nas semanas seguintes, a vida tomou um ritmo novo e prático, onde o sentimento se somava à logística. Primeiro, a saúde de Dona Olívia foi checada com afinco. No posto de saúde, a enfermeira anotou a pressão, o histórico de remédios, a necessidade de exames que até então estavam por vir. Havia cansaço físico, mas nada que não permitisse rotinas de cuidado. Rogério passou a ir ao mercado com a mãe, a escolher os vegetais, a acompanhar consultas. Havia um orgulho contido em ver o filho à volta da mesa, mexendo o feijão com a mesma delicadeza que aprendeu na infância. Enquanto isso, a ideia do Cantinho do Respeito começou a ganhar forma no papel. Não era apenas um projeto emotivo, era uma resposta prática à ferida. Rogério reuniu-se com Dona Lourdes, com Padre Sebastião e com alguns vizinhos como seu Anselmo, Dona Marta e Naldinho. Sentaram-se numa manhã com café e bolacha e discutiram passos e necessidades. Havia uma lista de prioridades:
espaço para cozinhar, voluntários, recursos iniciais, registro formal de atividade, parcerias com instituições locais e um cronograma de atendimento que respeitasse horários dos idosos, rotina de visitas e oficinas. Padre Sebastião, homem de fala lenta e presença segura, ofereceu o salão da igreja para os primeiros encontros e se colocou como elo para conseguir voluntários entre os fiéis. Temos que ensinar a servir, disse ele numa tarde ensolarada, pois o serviço transforma. Dona Lourdes prometeu organizar um mutirão de panelas e doações. Seu Anselmo ofereceu-se a buscar alimentos no mercado aos sábados. Naldinho, que trabalhava numa pequena marcenaria, prometeu ajudar na confecção de prateleiras e mesas. Pequenos gestos se alinhavam e a cidade, à sua maneira, começava a responder. Rogério tratou de providências administrativas com a mesma seriedade com que tratara o cuidado da mãe. Contatou a síndica do prédio para formalizar o ocorrido e apresentar a gravação, pedindo que o repertório de regras do condomínio servisse para proteger e que não repetissem a neutralidade que permitiu a cena. A síndica, surpresa, comprometeu-se a reforçar políticas de acolhimento e a orientar moradores sobre convivência. Houve conversa também com um advogado amigo, que explicou os caminhos de uma eventual denúncia sem transformar tudo num processo desgastante. A decisão, naquele momento, foi de usar a via administrativa como instrumento de prevenção e a via formal apenas se necessário. Enquanto Rogério montava o projeto social, Viviane teve seu próprio momento de inflexão. Desde a conversa, vinha cuidando de coisas internas que evitara olhar. Certa manhã, num encontro tenso no trabalho, ela sentiu o corpo fugir-lhe de dentro. Vertigem, náusea, uma sensação de que o chão havia sumido. Foi levada ao pronto-socorro, exames feitos, susto devidamente tratado. O diagnóstico não foi algo dramático, mas foi um aviso. O corpo respondia ao peso de uma vida construída no estresse e na constante vigilância. Medicamentos, terapia, um afastamento dos corredores mais frios do escritório foram indicados. A queda física abriu-lhe os olhos de maneira prática. Era como se o corpo lhe dissesse algo que a mente tentava esconder há anos. Precisava reparar, e rápido. A recuperação física lhe trouxe, paralelamente, um processo de reflexão. Entre sessões de terapia e conversas com a família, Viviane começou a entender a raiz do gesto. A ansiedade pela imagem, a urgência de provar que não vinha do passado de Rogério, a crença equivocada de que afastar a mãe salvava uma vida social construída com tanto custo. O arrependimento passou a ganhar formas concretas. Ela procurou Rogério não mais para pedir permissão de ficar, mas para oferecer ajuda. Queria participar do cantinho. Queria, na prática, aprender a cozinhar refeições simples, a ouvir as histórias dos idosos, a botar a mão na massa. Era a humilhação de si mesma que se tornava vontade de reparo. Rogério recebeu a proposta com prudência. Não era questão de desconfiança, mas de verificar sinceridade. Marcou que a entrada dela no projeto exigiria compromisso, presença, trabalho de base e uma postura clara de respeito por Dona Olívia. Viviane aceitou. O primeiro dia dela no cantinho foi humilhante e belo ao mesmo tempo. Mãos que sempre tocaram louças imaculadas agora seguravam colheres grandes. Sapatos de verniz pisavam em chão de cozinha comunitária. A testa de Viviane, por vezes encharcada de suor, mostrava uma entrega. Ela ouviu as histórias das pessoas, escutou lamentos e risos e, em silêncio, começou a desmontar o verniz que tanto a protegia. O cantinho estreou com uma placa simples, letras pintadas à mão, uma faixa que dizia Cantinho do Respeito, Cozinha e Acolhimento. A cerimônia teve mais gente do que esperavam. Vizinhos, voluntários, o padre que fez uma breve bênção e alguns dos primeiros beneficiários. Havia naquela manhã o cheiro do feijão que vinha a fervilhar em panelas grandes e o som de conversas que soavam como tecido sendo costurado. Dona Olívia estava ali, não como peça de museu, mas como presença viva que abençoava com a vida cotidiana. Ela, com um avental emprestado, mexia a panela, conversava com uma senhora que chegara cedo e ria baixinho de algo que alguém disse. No discurso improvável de inauguração, Rogério falou com verdade, não fez moralismo. Contou em poucas palavras o que havia acontecido, falou da dor, da decisão e da responsabilidade.
Pediu desculpas por ter permitido que a distância crescesse entre ele e a mãe. A multidão ouviu em silêncio. Em sua fala, ofereceu também um convite. Este lugar é para que ninguém seja varrido da memória por um gesto de desdém. É para que a presença seja mais forte do que a vergonha. Não buscou plateia, buscou compromisso. Viviane, quando veio a público pedir perdão, não fez gesto grandioso. Aproximou-se de Dona Olívia, ajoelhou-se por impulso e pediu que fosse perdoada. O pedido foi simples, muitas vezes interrompido por lágrimas. Em seguida, ofereceu-se para trabalhar no cantinho, para aprender e suprir o que pudesse. Dona Olívia, com um gesto que era mistura de tristeza e força, colocou a mão sobre o ombro da mulher que humilhara e disse algo que ninguém esperava. Filha, perdoar é limpar o coração, mas o perdão também pede obra. Vem me ajudar na panela. A frase, prosaica e imensa, trouxe consigo uma restauração prática. Ela dava o perdão, mas também convidava a reparação. A partir dali, o cantinho passou de ideia para a rotina. As quartas eram de alimentação, com panelas gigantes que alimentavam ao menos 50 pessoas. Aos sábados, havia oficinas de educação financeira, pequenos cursos ministrados por voluntários que ensinavam como organizar um orçamento doméstico, abrir uma pequena horta ou mesmo negociar dívidas. Havia também um dia reservado à oficina de costura, onde Dona Olívia se sentava numa máquina antiga e ensinava o básico para quem quisesse reaprender a transformar retalhos em peças úteis. A presença dela era um magnetismo. Pessoas se aproximavam para ouvir histórias de um tempo em que o feijão era sopro de economia e de afeto. O espaço, administrado de modo transparente, passou a receber doações de panelas, alimentos e tempo. Naldinho fez prateleiras, seu Anselmo arrecadou caixas de mantimentos na feira. Dona Marta trouxe bolos para vender e arrecadar fundos. Padre Sebastião ajudou a encaminhar parcerias com uma ONG da cidade que doou utensílios básicos. Havia prestação de contas exposta em um quadro simples, porque Rogério queria que o cantinho fosse sólido e confiável. Assim se evitava a sensação de milagre fácil e se construía confiança. Viviane, por sua vez, entrou em processo de reparação que ia além do serviço. Fez terapia regularmente, participou de um curso sobre convivência intergeracional oferecido pelo cantinho e, com o tempo, tornou-se voluntária fixa. Sua transformação não foi linear. Houve recaídas, dias de vergonha que a faziam voltar para casa com o ego ferido, e momentos em que questionava se o perdão de Dona Olívia era suficiente para apagar o que fizera. Mas, aos poucos, suas ações falaram mais alto que as palavras. Ela passava a tarde ensinando noções de digitalização de documentos para os idosos, ajudando-os a acessar consultas pelo SUS. Também acompanhava visitas domiciliares, sentando-se nas salas modestas de quem não tinha mais família por perto, ouvindo até o silêncio. O impacto social do cantinho foi tangível. Pessoas que antes comiam sozinhas ganharam rotina de companhia. Idosos que não tinham onde conversar passaram a frequentar aulas de alfabetização financeira. Jovens que buscavam experiência encontraram um espaço para aprender serviços básicos de cozinha e atendimento. A comunidade percebeu que a reparação de uma ferida familiar tinha potencial de cura coletiva. Quando as mesas enchiam na terceira quarta-feira após a inauguração, alguém da prefeitura apareceu para perguntar sobre parcerias. Um repórter escreveu uma matéria sem sensacionalismo, focada em soluções. O processo de reconciliação entre Rogério e Viviane seguiu seus altos e baixos. Não houve retorno instantâneo ao que antes haviam tido. O que houve foi construção. Eles passaram a ter encontros semanais para falar de finanças domésticas, de prioridades e de como proteger a mãe. Rogério, por sua vez, mudou práticas no trabalho. Delegou responsabilidades, contratou um gestor de confiança e passou a limitar viagens. Não por renúncia total ao que construíram, mas por uma escolha clara: presença sobre aparências. Houve também quem resistisse à mudança. Algumas pessoas da esfera social de Viviane achavam que ela perdera o tom. Em contrapartida, outras viram nela a coragem de admitir falhas e recomeçar. A própria Viviane, por vezes, sentiu o peso dessa dualidade. O gosto amargo de ter de reparar afetos e a doçura de um fardo que agora dividia com ações concretas.
Meses depois, numa manhã quente de domingo, o cantinho organizou um pequeno sarau para agradecer aos voluntários. A mesa principal estava decorada com um pano rústico. Uma foto antiga de Rogério menino, com Dona Olívia ao lado, foi colocada numa moldura simples. A placa do cantinho brilhava discretamente ao sol. Padre Sebastião fez uma breve bênção e Dona Olívia, com a voz um pouco cansada, mas firme, levantou-se para dizer umas palavras. Não foi um sermão. Foi um agradecimento breve, curto, talvez uma oração. Obrigada, disse ela, sem teatralidade, apenas com a calma de quem conhece a graça das coisas pequenas. Obrigada por não deixar que eu seja só lembrança. O momento foi íntimo e público ao mesmo tempo. Viviane aproximou-se, segurou a mão da sogra e, em público, repetiu seu pedido de perdão. Muitos choraram, outros aplaudiram. A cena não apagou o episódio do saguão, tornou-o ponte para algo novo. A mulher que havia encharcado um pano com a mangueira agora servia sopa com as mãos enluvadas de farinha, sorrindo e aprendendo. O cantinho estabeleceu ainda uma mesa de orientação jurídica, realizada quinzenalmente por um grupo de advogados voluntários, para aconselhar sobre direitos do idoso, aposentadoria e proteção social. Rogério, especialmente, incentivou a formação de um grupo que visitasse asilos e casas de moradores isolados, não para fiscalizar, mas para oferecer ajuda prática. Era a ação comunitária como remédio preventivo contra a invisibilidade. Com o tempo, a placa do cantinho ganhou uma pequena inscrição adicional, escrita à mão por alguém que queria deixar registrada a origem daquele lugar. Fundado com amor e reparação, em memória de quem nos ensinou a cozinhar com fé. A frase não era litúrgica, era humana. E a história, que começara em humilhação e silêncio, passou a habitar nas panelas, nas conversas e nas rotinas de quem agora encontrava abrigo. Rogério sentiu, em cada passo, que a vida lhe pedia renúncias discretas. Aprendeu a atender a mãe antes das reuniões importantes, a responder a uma ligação e voltar a casa quando a saúde dela exigia. Em reuniões de conselho no trabalho, falou com honestidade sobre limites. Alguns parceiros estranharam, outros o respeitaram por escolher coerência. A transformação não foi unilateral, trouxe custos, mas também um tipo de paz que não se mede em contratos. Anos mais tarde, numa tarde de outono, o cantinho comemorou um pequeno aniversário. A rua cheirava a casquinha de bolo. Crianças que antes só viam o idoso como figura distante, agora sentavam à mesa com eles e aprendiam receitas simples. Dona Olívia, com os cabelos jamais brancos, sentou-se à volta de uma mesa que muitos ajudaram a construir. Ao lado dela, Rogério e Viviane sorriam. Não havia mais a dureza dos olhares que um dia os separaram. Havia, em seu lugar, uma aceitação trabalhada em gestos. Naquela manhã, alguém trouxe o potinho de alumínio, lavadinho, polido, colocado numa prateleira do cantinho como lembrança discreta. Não era um troféu, era um marcador de memória. Olívia posou a mão sobre o pote e, olhando o grupo, murmurou uma frase em forma de bênção. Que a gente nunca mais lave a história com água fria. A frase trouxe risos e lágrimas. Era um pedido para que a dignidade passasse adiante, não como fardo, mas como ensinamento. A comunidade aplaudiu em silêncio, como se guardasse o momento. O legado do cantinho cresceu porque se baseou em passos práticos, inclusão, prestação de contas, oficinas que ensinavam desde cozinhar uma sopa até organizar finanças domésticas. Pessoas que chegavam sem saber ler passaram a entender como programar uma compra. Jovens sem experiência encontraram trabalhos voluntários que os ajudaram a conseguir emprego. O projeto se tornou uma rede pequena, mas efetiva, que mostrava que a reparação pode se transformar em serviço. Viviane, ao fim de um dos dias de voluntariado, sentou-se com Dona Olívia e pediu que lhe contasse, de novo, sobre os primeiros tempos, sobre como fazia para consertar roupas com tão poucos materiais. A senhora riu, contou histórias de esquina e economia e depois disse, com a simplicidade que sempre lhe foi natal: filha, a vida ensina que errar é humano. O que faz diferença é você levantar a mão suja, dizer: eu quebrei, me ajuda a juntar. Rogério, ouvindo, sentiu-se grato. Gratidão que não era alívio incondicional, mas o reconhecimento de que escolhas existem e que reparar é possível.
Ele sabia que o casamento ainda carregava marcas, sabia que a confiança era reconstruída dia a dia. Mas também sabia que havia plantado, com a mãe e a comunidade, algo que ia além de uma família, um modo de responder ao desprezo com acolhimento. A imagem final que se fixou nos encontros e nas memórias sempre vinha acompanhada do cheiro do feijão. Em alguma prateleira do cantinho, o potinho de alumínio ocupava lugar de honra discreta. Havia também um quadro com fotos, imagens de uma senhora costurando, de uma jovem servindo sopa, de um grupo recém-formado em educação financeira, de mãos que se seguravam. E, de vez em quando, Rogério passava a mão por uma das fotos antigas que mostrava o menino que prometera tirar a mãe dali e sorria para o menino que, ao longo do caminho, aprendeu que tirar não era o verbo exato, era trazer e cuidar. Ao fechar as portas do cantinho naquela tarde, com panelas limpas e prateleiras organizadas, Rogério caminhou até a cozinha. Ao tocar o pano bordado que agora enfeitava uma mesa de uso comum, sentiu novamente o calor que aquece mais do que o corpo. Dona Olívia, ao seu lado, fez uma oração curta, simples e íntima. Deus, abençoa quem passa por aqui. Não foi promessa de prodígios, foi um pedido de paz e sustento. O título daquela história, a surpresa do filho ao encontrar a esposa em um momento constrangedor com sua mãe, permaneceu como ponto de virada. A surpresa do saguão nunca foi esquecida, ela serviu para reordenar prioridades. O episódio foi a fagulha que fez a Casa de Santos virar algo maior que um lar, tornou-se um centro de acolhimento, um lembrete de que dignidade e presença são o que sustentam vidas. E enquanto panelas fervilhavam e vozes se misturavam em conversas que curavam, ficou claro que a reparação, quando feita com trabalho e verdade, transforma não só as pessoas envolvidas, mas a comunidade inteira. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém e ajude a espalhar respeito. Se puder, procure iniciativas locais que protejam idosos. Muitas delas aceitam doações e voluntariado. Pequenos gestos constroem redes de cuidado. Na porta do cantinho, uma placa simples refletia a luz do entardecer. Cantinho do Respeito. Aqui servimos e aprendemos. Dentro, Dona Olívia mexia o feijão e o aroma subia, constante, como quem não esquece de onde veio. Rogério observava e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que honrara a promessa de quando menino, não com glórias, mas com presença. Viviane, próxima, pegou uma concha e serviu alguém com mãos que já não buscavam limpar memórias com água fria, mas a aquecer corações com a mesma colher que um dia foi apenas lembrança. A vida, aos poucos, reescrevia-se em atos cotidianos, e o cantinho, feito de gente, virou lição que ninguém mais quis esquecer.